Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do Radar Militar. Você já imaginou um submarino se movendo mais rápido que a velocidade do som? Esta é a nova ambição da China, que está investindo em tecnologias revolucionárias para conquistar os mares. Você já parou para pensar como a guerra moderna está mudando sob as águas? Imagine um cenário onde submarinos conseguem se mover mais rápido que a velocidade do som, navegando em silêncio absoluto, como fantasmas nos oceanos. Esse não é apenas um conceito de ficção científica, mas uma realidade que a China está tentando transformar em um fato. Enquanto o mundo observa com curiosidade e ceticismo, o país apresenta sua nova proposta, submarinos movidos por tecnologia de propulsão a laser, que prometem não só velocidade extraordinária, mas também um novo padrão em furtividade. Agora, aqui vem a questão que ninguém se atreve a discutir: essa inovação é realmente uma ameaça ou uma manobra astuta para provocar medo em seus adversários? Imagine os estrategistas militares se perguntando se devem investir milhões em tecnologias para contrabalançar algo que ainda não está totalmente operacional. A China, ao expor sua pesquisa, lança uma sombra de incerteza sobre os mares, obrigando potências a reavaliar suas próprias capacidades e estratégias. Afinal, estamos diante de uma nova corrida armamentista subaquática, onde a velocidade e a furtividade se tornam a moeda de troca. Nesse contexto, a verdadeira pergunta que todos devem se fazer é: como essas inovações moldarão o futuro da guerra naval? Estar preparado para o inesperado nunca foi tão crucial. A busca pela dominação subaquática está apenas começando, e a competição promete esquentar. Portanto, fique atento, porque o que está por vir pode mudar a forma como entendemos a guerra no fundo do mar. A revolução na tecnologia de propulsão a laser está ganhando força, especialmente no contexto militar. Imagine um submarino, um verdadeiro gigante dos mares, capaz de atingir velocidades que antes pareciam impossíveis. Esse é o cenário que se desenha com o sistema de propulsão a laser desenvolvido pela China, que promete não apenas acelerar submarinos, mas fazer isso de maneira silenciosa e eficiente. Ao utilizar feixes de laser para criar uma camada de vapor, essa inovação reduz drasticamente a fricção da água, permitindo que os submarinos se movam com uma agilidade surpreendente, quase como se dançassem nas ondas. Pense na dinâmica de um carro esportivo que, ao acelerar, corta o vento como uma faca quente na manteiga. A ideia é similar, mas aqui, o foco está em como a tecnologia pode ser aplicada sob as águas. Imagine um submarino deslizante, quase como um golfinho, aproveitando essa nova tecnologia para não só aumentar sua velocidade, mas também para operar de forma furtiva, minimizando o risco de ser detectado. Esse avanço não apenas eleva a velocidade, mas também redefine o que consideramos possível no ambiente subaquático. Contudo, essa inovação levanta questões intrigantes sobre a viabilidade dessa tecnologia em situações reais. A capacidade de um submarino de se mover em velocidades supersônicas é, sem dúvida, impressionante, mas será que isso é suficiente para garantir a superioridade militar? A próxima etapa envolve entender como a supercavitação, uma técnica fundamental para essa propulsão, pode ser a chave para a verdadeira eficácia do submarino nas profundezas do oceano. A supercavitação é uma das inovações mais intrigantes que está revolucionando a velocidade dos submarinos. Em termos simples, essa técnica cria uma bolha de gás ao redor do submarino, reduzindo significativamente a resistência da água e permitindo que ele alcance velocidades incríveis. Pense nela como uma espécie de trilha de bolhas que envolve o submarino, funcionando como um escudo que o protege do arrasto e permite que ele se mova com uma fluidez que antes era inimaginável. Isso significa que um submarino, que tradicionalmente enfrentava a resistência da água como um atleta lutando contra um forte vento, agora pode nadar com a leveza de um peixe. Para ter uma ideia prática, imagine um atleta de natação que, ao mergulhar na água, se equipasse com um traje especial que reduz o atrito ao máximo. Assim, a supercavitação atua como esse traje, potencializando o desempenho do submarino nas profundezas do oceano. E, claro, a energia necessária para alimentar esse sistema é considerável. Estamos falando de uma fonte de 2 megawatts. Essa quantidade de energia não é apenas impressionante, mas crucial para sustentar a operação desse sistema revolucionário. Mas aqui vem a grande questão: mesmo com essa tecnologia promissora, o que isso significa para a estratégia militar?
Embora a supercavitação permita velocidades que poderiam superar as de qualquer torpedo, a eficácia desse avanço precisa ser avaliada no contexto de detecção e furtividade. A velocidade é um trunfo, sem dúvida, mas como os submarinos vão lidar com os desafios que vêm com ela? Essa discussão nos leva a explorar os desafios de detecção que esses submarinos poderão enfrentar em um ambiente militar moderno. Apesar dos avanços significativos na tecnologia de submarinos, especialmente com o uso da supercavitação, a questão da detecção ainda paira como uma sombra sobre essas inovações. Um submarino que se move em velocidades supersônicas pode ser uma maravilha da engenharia, mas essa rapidez vem acompanhada de um desafio. A própria velocidade pode gerar cavitação, um fenômeno que cria bolhas de vapor ao redor do submarino, tornando-o mais suscetível a ser detectado por sonares passivos. Isso significa que, ao tentar se esquivar da detecção, um submarino pode, inadvertidamente, chamar a atenção. Imagine um corredor tentando passar rapidamente por uma multidão. Ele pode conseguir uma velocidade incrível, mas ao fazer isso, seu movimento gera uma agitação, atraindo olhares. Assim, a velocidade impressionante dos submarinos equipados com propulsão a laser pode, ironicamente, se transformar em um sinalizador aquático, atraindo a atenção de adversários que monitoram as águas ao redor. Portanto, enquanto a tecnologia avança, os desafios de manter o submarino oculto continuam sendo uma preocupação crítica. Para complicar ainda mais a situação, a dinâmica da guerra moderna no mar exige que submarinos não apenas se movam rapidamente, mas também permaneçam furtivos. Em cenários de combate, essa dualidade se torna uma questão de vida ou morte. A capacidade de um submarino de operar de forma silenciosa é fundamental, e o avanço tecnológico deve ir além da velocidade, incorporando estratégias para mitigar os riscos de detecção. Aqui, entra a necessidade de evoluir constantemente as táticas e tecnologias, o que nos leva a refletir sobre como a China pode estar utilizando essas inovações como uma estratégia de dissuasão mais ampla. A divulgação da tecnologia de submarinos a laser pela China não é apenas uma exibição de poderio militar, é uma jogada estratégica com profundas implicações. Ao tornar público esse avanço, a China pode estar adotando uma abordagem de dissuasão, provocando uma reação em cadeia entre as potências adversárias. Imagine o impacto psicológico em países como os Estados Unidos, Japão e Índia, que agora se veem pressionados a investir tempo e recursos para neutralizar uma ameaça que, embora ainda não totalmente operacional, promete mudar as regras do jogo. A ideia é simples. Se a China pode fazer algo que parece inatingível, seus adversários serão forçados a se preparar para o pior. Esse fenômeno é algo que remete à história da guerra. Durante a Guerra Fria, por exemplo, a corrida armamentista era alimentada pela necessidade de um lado se manter à frente do outro. A presença de inovações tecnológicas, mesmo que não estejam prontas para o uso em combate, serve como uma ferramenta poderosa de dissuasão. A China, ao divulgar seus avanços, pode estar tentando semear a dúvida e o medo entre seus adversários, levando-os a questionar se estão realmente prontos para um confronto em potencial. Assim, a verdadeira habilidade na guerra moderna não é apenas desenvolver novas tecnologias, mas também saber como utilizá-las para criar uma percepção de superioridade. A dissuasão, portanto, se torna um aspecto fundamental da estratégia militar. Com isso em mente, é crucial pensar nas futuras dinâmicas de guerra submarina, onde cada movimento é monitorado e cada inovação pode ter um impacto significativo. Essa evolução leva à próxima grande questão: como será o futuro da guerra submarina em um cenário onde a velocidade e a furtividade se tornam vitais? O futuro da guerra submarina se apresenta como uma arena fascinante e repleta de incertezas, onde tecnologias emergentes podem transformar a dinâmica de conflitos no oceano. À medida que países como a China investem em submarinos rápidos, a velocidade se torna uma vantagem estratégica, permitindo manobras que antes eram impossíveis. Contudo, essa corrida por inovações não está restrita a uma única nação. É quase certo que outras potências, como os Estados Unidos e a Rússia, estão igualmente dedicadas a desenvolver suas próprias tecnologias de propulsão e furtividade, resultando em um campo de batalha cada vez mais competitivo. Porém, não se trata apenas de velocidade. A combinação de velocidade e furtividade será a verdadeira chave para o sucesso no futuro das operações submarinas.
A capacidade de se mover rapidamente enquanto se permanece indetectável representa um paradoxo que engenheiros e estrategistas militares precisam resolver. Será que os submarinos poderão um dia integrar tecnologias que garantam a furtividade, mesmo ao atingirem altas velocidades? Essa é uma questão que desafia os limites da inovação tecnológica, e a resposta pode muito bem definir o resultado de conflitos futuros. À medida que a guerra submarina avança, a necessidade de adaptação e evolução se torna ainda mais crucial. Os submarinos do futuro não serão apenas máquinas de guerra, eles representarão a combinação de ciência, engenharia e estratégia militar em um nível sem precedentes. Nesse cenário em constante mudança, a pergunta permanece: seremos capazes de criar submarinos que verdadeiramente combinem velocidade e furtividade, ou a própria natureza do oceano tornará essa missão impossível? É uma reflexão que todos devemos fazer, enquanto nos preparamos para um novo capítulo na história da guerra. Agora que você explorou o fascinante mundo da tecnologia de submarinos e suas implicações para a guerra moderna, é hora de refletir: como você pode aplicar esse conhecimento em sua própria vida? A velocidade e a furtividade são, em última análise, sobre se manter um passo à frente, seja em um cenário de conflito ou na corrida do dia a dia. Você está se adaptando às mudanças ao seu redor? Está se preparando para as incertezas que o futuro pode trazer? Cada uma dessas lições pode ser aplicada em diversos aspectos da vida, desde a carreira até relacionamentos pessoais. Pense em como a inovação tecnológica pode ser uma vantagem competitiva em sua vida. Você pode se inspirar no exemplo das potências navais e buscar sempre o conhecimento e as habilidades que o mantenham relevante e à frente da concorrência. E lembre-se, a curiosidade e o aprendizado contínuo são seus aliados mais poderosos. O que você está fazendo hoje para se preparar para os desafios de amanhã? Se você gostou do que aprendeu e quer continuar explorando temas como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Isso garantirá que você esteja sempre atualizado com as últimas novidades sobre tecnologia, estratégia e tudo que envolve o intrigante mundo militar. O conhecimento é a verdadeira arma do futuro, e quem não se adapta pode ficar para trás.